O programa Nossa Igreja conta com apoio. Fazenda Cachoeira. A Fazenda Cachoeira tem a maior e melhor estrutura da região para receber o seu evento. Salão de festas, amplo estacionamento, cozinha com equipamentos profissionais e opção de hospedagem. Ambiente ideal para festas de casamento e eventos familiares. Fácil acesso entre São João da Boa Vista e Santo Antônio do Jardim. Reserve agora mesmo sua data pelo fone 3638-1818. Fazenda Cachoeira. Seu evento como sua família merece. Olá, Deus abençoe você. Estamos começando mais um programa Nossa Igreja. Que coisa boa você está nos acompanhando, você está acessando esse vídeo agora. Eu aproveito para agradecer você que nos acompanha, que está inscrito nas nossas redes sociais, viu? Que Deus te abençoe sempre mais por nos acompanhar. Eu lembro que você pode se inscrever no nosso YouTube, no nosso Facebook, olha, registrar ali, acompanhar, ativar as comunicações, o sininho, como a gente diz, para que você seja avisado. Inclusive, tem um canal que não é tão conhecido e que a gente precisa que você conheça, que é o Instagram da nossa diocese. Quem de nós não acessa ali o Instagram, não dá uma olhadinha? Acesse, siga o nosso canal, nosso Instagram, nosso perfil no Instagram, tá bom? Diocese de São João da Boa Vista. E nós vamos falar hoje de algo muito especial. Dom Vilar, ele é religioso, né? Não é um bispo, ele é o bispo que veio de uma congregação religiosa, que esteve, né, fez os seus votos, seus compromissos. Como é isso? Nós vamos conhecer um pouco mais a vida de Dom Antônio Emídio Vilar, nosso bispo diocesano, que é salesiano. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, conhecendo sua vida e sua história. Claro que saí de uma família muito católica, mineira, de Guardinha, distrito de São Sebastião do Paraíso. E ali, com os meus familiares, mesmo sem a presença do padre regular, nós tínhamos as tias que cuidavam da igreja. O meu avô era sacristão, era tudo ali na igreja. Depois, em Batatais, eu nasci de 7 meses, morre, não morre, aquela situação, né? Mas a minha mãe, com toda a fé, ela entregou a Nossa Senhora. E depois, sempre os cuidados, ela assim, alguma coisa Deus tem para esse menino, né? E de fato, eu cresci ali em Batatais com os meus irmãos, participando da Cruzada Eucarística, depois Coroinha, com as salesianas, tinha um colégio Nossa Senhora Auxiliadora, minhas irmãs iam, os salesianos vinham, entrei na escola vocacional. Meu irmão entrou no seminário, eu também fiz a escola e entrei com 11 anos de idade com os salesianos. E uma vida muito intensa de oração, de trabalho, de estudo, também de muita recreação, música, teatro, a vida salesiana, né, junto com os jovens. E dali por diante, sexta, sete, Lavrinhas, onde está a Canção Nova agora, onde eu fiz até o ensino médio, que era o colegial, preparando-me para o noviciado salesiano em Pindamonhangaba de novo, onde eu fiz a profissão religiosa em 31 de janeiro de 76. Meus estudos de teologia não foram em São Paulo, mas em Roma. E foi lá em Roma que eu tive a graça, né, de fazer uma experiência única, salesiana, com pessoas de todo mundo e de igreja do mundo inteiro, vendo a realidade ali no Vaticano, nas universidades pontifícias. O Papa estava no hospital. Depois do atentado que ele teve com o turco Aliaca, que quase o matou. Mas, ao sair do hospital, o Papa foi até o presídio Rebíbia de Estado, que era justamente na frente do nosso Instituto Teresa Gerini, onde morávamos ali em Roma, e, portanto, nós vimos o Papa chegar, acompanhamos a entrada dele,
vimos pela sacada do Instituto até o presídio. E depois de um mês, um colega me chamou: o Papa está começando a celebrar nos domingos nas paróquias romanas. Você quer ir comigo? Ah, claro. Já fui acólito ali, ajudando o Papa numa missa. Depois várias outras oportunidades. Tive esta grande graça de estar junto a São João Paulo II e até como diácono depois, em ocasiões especiais. Hoje é 14 de agosto, estive na canonização de São Maximiliano Maria Kolbe, vi lá o pai de família que foi salvo por ele. E também eu estive em momentos especiais, 3 cardeais salesianos, eu fui diácono na Praça São Pedro, cantando em latim, né, até o Evangelho. E assim tantas outras oportunidades que a graça de Deus, né, me permitiu viver em Roma. Eu tive a graça de conviver com Pietro Battezzati, um padre salesiano missionário na China, que foi colega de 2 santos mártires da Revolução Comunista da China, São Luís Versilia e São Calixto Caravaggio, um bispo e um padre. Então foi algo marcante na minha vida ter um confessor que foi um grande missionário e candidato que seria até ao martírio, né, nessas condições. Então, daí que em 86 eu voltei para a ordenação, dia 9 de agosto, em Batatais, né? Assim eu fui ordenado sacerdote. Ao voltar, fui preparado para ser formador, já fui enviado para Pindamonhangaba como responsável dos estudos lá, né? Depois, no ano seguinte, já estava em 87 até 89, como responsável da filosofia em Lorena. E em 90 fui novamente nomeado diretor agora de Pindamonhangaba, onde voltei como responsável da obra do seminário, e aí iniciou-se uma obra social também. Em 91 que eu fui para a teologia em São Paulo, responsável da teologia. E foi em 99 que eu fui para o noviciado salesiano. E assim fiquei 9 anos mestre de noviço, cada ano uma turma diferente. Quando eu voltei em 2008 para São Paulo, já agora diretor do Instituto Dom Bosco do Bom Retiro e da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, quando então, em julho, fui nomeado bispo e fui para o Mato Grosso. A diocese de São Luís de Cáceres, que é nos limites com Rondônia, com Bolívia, e uma diocese que tem 750 quilômetros para atravessar, né? E assim realidades de indígenas, quilombolas, ribeirinhos, depois sem terra, né? Muitos migrantes de todo o Brasil, realidades desafiadoras, né? E depois um clero que tinha 25 paróquias em distâncias enormes, cada paróquia tinha 30, 50 comunidades, tinha até paróquia com mais de 80 comunidades, com distâncias de 100 quilômetros para se locomover dentro da própria paróquia, né? Então eram realidades bem diferentes das que temos aqui, né? É claro que a gente nunca pensa que vai para um lugar para ser transferido, a gente vai para viver a vida, mas na transferência cai a ficha, né? Que a gente está a serviço da igreja, voltar para o berço, vamos dizer assim. Então aqui, lugar, coisas que a gente já está mais acostumado, porém aprende de novo, né, a ter outro olhar, ainda mais como bispo agora. Então aqui tem sido uma aprendizagem, o clero desta diocese numeroso e as vocações, né, de São João da Boa Vista, são realidades assim que impressionam. Aí vê também as novas comunidades, quantos movimentos leigos, né? Uma participação intensa eclesial, bem diferente daquela que era mais comunidades eclesiais, né? Não fostes vós que me escolhestes, de Jesus, fui eu que vos escolhi e vos enviei. E na minha vida foi a juventude. Ao entrar com 11 anos no seminário, a figura de Dom Bosco, que foi pai e mestre da juventude, eletriza a gente, já antes de entrar, mas depois mais ainda a formação. Por onde eu passei, eu trabalhei pela formação de salesianos, irmãos, padres, que dedicam a sua vida pela juventude. Então, quando eu me tornei bispo, também, lá no Mato Grosso, logo fui escolhido para a comissão
da Juventude, responsável no Mato Grosso, Oeste 2, né? E depois também na CNBB, acompanhando a comissão. Cheguei aqui em São Paulo, continuava na Comissão Nacional, aí eles disseram, olha, você assume aqui no Sul 1, no estado de São Paulo, a juventude. Então é o carisma salesiano que inspira também esta resposta da juventude. E aqui na Diocese, o ano da juventude foi um ano forte, né? E vamos continuar sempre privilegiando a juventude, porque não é só o futuro, é o presente da igreja que está em questão. Olha, a vocação é um dom de Deus. Como a vida é um dom e é um chamado, nós estamos respondendo até a morte. Também a fé é um dom de Deus que recebemos no batismo. E pela eternidade vamos agradecer esse dom da fé que a família nos comunicou, que a comunidade eclesial onde vivemos alimenta e que ali condiciona também os nossos discernimentos vocacionais. Assim que surgiu a minha vocação religiosa, salesiana e também presbiteral, de tal forma que hoje eu dou graças a Deus pelo dom da vocação, que eternamente eu vou agradecer. É o sentido que Deus deu para a minha vida, desde o meu nascimento, depois alimentou na caminhada e cada dia aprendo novas lições. O chamado precisa renovar-se agora. Eu respondo dia a dia e respondendo dia a dia, eu descubro que Deus tem um plano maior sempre. Deus tem uma missão para nós. Então eu agradeço a minha vocação e agradeço aos pais, a tantos irmãos e irmãs de comunidade, aos salesianos de Dom Bosco, que deram uma inspiração na figura de Dom Bosco e tantos outros salesianos que viveram bem a sua vocação, me inspiraram, e tantos padres hoje, irmãos, bispos também, como vivi no Mato Grosso, uma fraternidade episcopal, na CNBB. Então o chamado continua e eu continuo respondendo, pedindo luzes e forças de Deus para sempre ser fiel à minha vocação. Que bom nós conhecermos um pouco mais a vida do nosso bispo, né, Dom Vilar, conhecer um pouco mais a sua história vocacional, seu caminho vocacional, e assim também, nada como conhecer mais para amar melhor, porque é o nosso pastor. Nós agradecemos a Deus pelo dom da vida e da vocação de Dom Vilar, nesse contexto, nesse momento que nós estamos vivendo agora. E eu lembro você que Dom Vilar representa para nós, né, o nosso Papa, a presença da igreja, o vínculo de unidade com a igreja. Então nós temos nesse pastor uma ligação com toda a nossa igreja. E através dele, da sucessão apostólica, nós estamos unidos à mesma fé. Vamos conhecer então, aproveitar esse momento para conhecer um pouco mais o momento atual da nossa fé, o que está acontecendo por aí, com o nosso boletim de notícias Nossa Igreja. O programa Nossa Igreja conta com apoio. Fazenda Cachoeira. A Fazenda Cachoeira tem a maior e melhor estrutura da região para receber o seu evento. Salão de festas, amplo estacionamento, cozinha com equipamentos profissionais e opção de hospedagem. Ambiente ideal para festas de casamento e eventos familiares. Fácil acesso entre São João da Boa Vista e Santo Antônio do Jardim. Reserve agora mesmo sua data pelo fone 3638-1818. Fazenda Cachoeira. Seu evento como sua família merece. Olá, estamos de volta com o programa Nossa Igreja. Deus abençoe você que está nos acompanhando. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Falando em participação, você pode mandar para nós o vídeo. Lembra aquele vídeo que você pode mandar com uns 15 segundinhos dizendo, olha, nós estamos aqui na pastoral tal, na igreja tal, ou nós estamos aqui reunidos em família, rezando juntos, e aqui é nossa igreja, aqui somos igreja. Manda para nós seu vídeo e participe conosco, tá certo?
E agora, nós ouvimos um pouquinho sobre a história, o contexto, a vida de Dom Vilar. Agora vamos ouvir a sua palavra para nós. 21º domingo do tempo comum. Tu és Pedro, Cristo e a Igreja. No livro de Isaías, capítulo 22, ele assim recebe as chaves do palácio real e se torna ministro da casa real. Ele é a figura de Pedro, a quem Jesus confiará o governo do povo de Deus, do Evangelho de hoje. Carta aos Romanos, capítulo 11, é um convite a contemplar a riqueza, a sabedoria e o conhecimento de Deus que realiza o seu projeto de salvação da humanidade. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, Jesus entrega as chaves a Pedro. Da adesão ao Messias, Filho de Deus, nasce a Igreja, comunidade dos discípulos de Jesus, convocada e organizada ao redor de Pedro. No texto, há duas partes. Quem é Jesus Cristo? E o que é a Igreja? Jesus pergunta aos discípulos o que se diz dele. Dizem que é um homem extraordinário, bom e justo. E os discípulos? O que pensam? Pedro afirma muito mais, é o Cristo, Filho de Deus vivo. Com esta confissão de fé, Jesus declara que a fé expressa por Pedro é o fundamento em que Jesus quis fundar a sua igreja. A igreja, pois, é a comunidade de discípulos que tem Jesus como Messias e Filho de Deus. A igreja existe para testemunhar sua fé em Cristo e levar a todos a sua salvação. Este é o poder das chaves confiado a Pedro e à comunidade. É a missão de manter a unidade da fé em Cristo. Ser igreja hoje significa testemunhar. Quem é Cristo para quem abandona a prática cristã? Quem é Cristo para as confissões religiosas que se dividem em seu nome? Quem é Cristo para os jovens nesta sociedade complexa, plural e sem referenciais? Quem é Cristo para os pobres diante de tantas promessas frustradas? Quem é Cristo para os que lutam por uma sociedade mais justa e fraterna? Quem é Cristo para nós, que usamos sua imagem sem buscar o sentido de sua presença e ação? Quem é Cristo cantado em festas, festivais, mas só lembrado nas horas difíceis, de apuro? Em tudo isso, vemos como ninguém o esquece e todos buscam em Cristo um sentido para as suas vidas. E nós? Cabe a cada um responder: quem é Jesus Cristo para mim? Não vale uma resposta decorada, estudada, do catecismo, da teologia. A resposta só vale se sai do coração, como sinal de fé vivida e testemunhada. Só assim eu mostro quem é Cristo em minha vida. Cristo não é um personagem morto do passado. Ele ressuscitou. Ele está vivo no meio de nós, em nós. Onde está Cristo? O documento de Aparecida, número 6, nos lembra que os 5 lugares de encontro com Cristo são: primeiro, a fé recebida e vivida na igreja; segundo, a Sagrada Escritura; terceiro, a Sagrada Liturgia, em especial a Eucaristia Dominical; quarto, o sacramento da reconciliação, confissão; quinto, a oração pessoal e comunitária; sexto, a comunidade viva de fé e amor, do amor fraterno; sétimo, os pobres, aflitos e enfermos. E Cristo nos fala hoje no Evangelho que devemos conhecer, viver e anunciar. A felicidade de amar e servir, Cristo está presente em casa de um dos seus e se encarna em cada rosto da pessoa humana que você encontra em seu caminho. Neste mês vocacional,
Já lembramos o dia do padre e dos pais da vida consagrada. Hoje, lembramos a vocação do leigo na igreja e na sociedade. O seu dia especial é o último domingo do ano litúrgico, a festa de Cristo Rei. Rezemos hoje pelos nossos leigos, para que sejam sal da terra e luz do mundo com a sua vida cristã, no meio do mundo, na família, no trabalho, etc. Mas a nossa vocação cristã primeiro é a santidade. Somente respondendo a este chamado primeiro da santidade é que se torna possível viver autenticamente a nossa vocação pessoal. Que Deus abençoe os que nos acompanham, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Dom Vilar, sua bênção, Deus abençoe sempre mais. E eu aproveito para dizer para você que tem, de repente, uma congregação, um grupo de religiosos, religiosas na sua cidade, para rezar por eles e para se fazer presente na vida deles. Nesse final de semana que nós celebramos o Dia dos Religiosos, da vida religiosa, né? Reze de forma especial e se faça presente. Às vezes é uma coisa simples, né? Levar ali um mantimento, alguma coisa que você possa ajudar, às vezes levar algo que possa ser útil para a vida deles, mas se fazer presente, né? E agradeçamos a Deus pela vida daqueles que disseram sim para uma vida religiosa. Eles são muito importantes na vida da nossa igreja. E eu quero agradecer você que está participando conosco, que Deus te abençoe e te proteja sempre mais. Siga a gente nas redes sociais e a gente volta semana que vem, se Deus quiser. Fique com Deus.